Meus queridos irmãos, agradecemos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui na sua casa, neste culto de doutrina, onde sempre aprendemos a palavra de Deus e se alimentamos com ela. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando a cada um de nós através da sua preciosa palavra. Já rogo as orações da igreja para que Deus nos ajude a trazer uma palavra bíblica para a nossa meditação nesta noite. Eu convido a igreja para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vamos estar lendo alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto já bem conhecido da igreja, onde relata a história, parte da história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos sucessores de Davi. Ainda jovem, reinou naquela nação. Diz a Bíblia que ele iniciou o seu reinado com 25 anos de idade e viveu uma vida piedosa, diferente da vida dos comportamentos dos reis que passaram antes dele, de forma que a maneira que o rei Ezequias conduziu aquela nação conquistou o coração de Deus, agradou ao Senhor pela sua maneira de vida, pela sua postura, como ele conduzia aquela nação e também pela vida que ele levava diante de Deus, uma vida piedosa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ezequias foi um rei que temia ao Senhor, um rei que levou o povo de Israel à presença do Senhor. Mas nos diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias, ele adoeceu
ele foi atingido por uma enfermidade. Alguns historiadores dizem que esta enfermidade que ele tinha era uma úlcera gravíssima que lhe levou a quase a morte. E Deus, ele levantou o profeta Isaías, filho de Amós, para levar essa mensagem. E eu digo assim, uma mensagem que não era fácil entregar, porque é muito bom dizer, ser usado por Deus e falar que Deus vai abençoar, que Deus vai dar vida, que Deus vai abrir as portas. É muito bom entregar uma mensagem que massageia o coração de alguém. Mas quando se trata de uma mensagem dura, uma mensagem de correção, uma mensagem exortiva, já fica mais difícil para o mensageiro. E principalmente dizer que a pessoa vai morrer, como foi no caso do profeta Isaías. E o rei Ezequias estava com aquela enfermidade, e Deus, conforme já disse, manda o profeta e dar essa mensagem ao rei Ezequias, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi uma mensagem curta, porém uma mensagem dura, que abalou a estrutura do rei Ezequias. Eu creio que o rei Ezequias naquele momento se sentiu um farrapo. Eu creio que o rei Ezequias naquele momento se sentiu que não era nada, mesmo sendo rei, mesmo ocupando uma posição elevada naquela nação, mas ele se sentiu um ninguém diante daquela realidade, diante da enfermidade que estava trazendo para si a morte. Quem é que não teme diante da morte? Quem é que não teme diante de um momento tão difícil, de um quadro tão difícil como este? Até o próprio Jesus, quando ele estava em oração ao Pai, lá no jardim do Getsêmani, ele estava angustiado, sentindo a angústia da morte. E em sua oração ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Glórias ao nome do Senhor. Passa de mim este momento tão difícil, tão negro que veio sobre a minha vida. Então todo homem teme diante da morte. E quando ele ouve esta mensagem, diz a palavra do Senhor que ele vira o seu rosto para o canto da parede, para a parede, e ele começa a orar, conversar com Deus. Eu acredito que ele estava tão enfermo que não teve nem como descer da cama, do seu leito, dobrar os seus joelhos, ou quem sabe botar a face no chão e clamar ao Senhor, mas não, foi ouvindo a mensagem, o profeta saindo, e ele virando o seu rosto para a parede, e ele fez uma oração sincera diante de Deus. Uma oração sincera, uma conversa sincera diante de Deus. Não precisa passar muito tempo. Às vezes tem pessoas que pensam que é muito bom passar tempo conversando com Deus. Quanto mais horas passar é muito bom, que isto aí revela comunhão com Deus. Mas para mover o coração de Deus, não é preciso passar muito tempo. O que move o coração de Deus é uma conversa sincera, com um coração quebrantado diante dele.
Glórias ao nome do Senhor. Deus, ele tem emoções também. Jesus, ele tem emoções também. E quando ele vê alguém clamando, orando com sinceridade, ele para e dá atenção e resolve o problema. Glórias ao nome do Senhor. E a oração de Ezequias foi o seguinte: ele começou agora relatando a sua vida como era diante de Deus. E Deus leva em consideração a vida que o homem leva diante dele. Isto soma diante de Deus. Uma vida piedosa, uma vida sincera diante de Deus tem peso e soma para mover as mãos de Deus. E a Bíblia diz aqui no capítulo 38 do livro do profeta Isaías, quando o profeta entrega a mensagem, uma mensagem dura ao rei Ezequias, nos diz a palavra do Senhor que Ezequias ele vira, glórias ao nome do Senhor, o seu rosto para a parede e faz uma oração ao Senhor. Ele diz aqui no versículo 3: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Ele estava dizendo ao Senhor em oração: Senhor, te lembra que eu andei diante de ti em verdade e em sinceridade. E Deus, ouvindo a oração do profeta, e o que ele estava dizendo era verdade, porque ninguém consegue enganar a Deus. Deus conhece quando a pessoa fala a verdade e quando não fala, até porque não precisa nem falar, porque Deus conhece o coração e o caminho de cada um. E Deus conhecia a vida do rei Ezequias, e o que ele estava falando em oração diante de Deus, Deus estava conferindo, e era pura verdade. Glórias ao nome do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que ele, em oração, ele revela a maneira de vida que ele levava diante de Deus, dizendo que andava diante do Senhor em verdade e com um coração perfeito. Como é bom, irmão, andar certo. Como é bom viver em sinceridade. Eu não sei como é que você dobra os seus joelhos diante de Deus, porque todos nós temos necessidade. Todos nós precisamos e dependemos de Deus. Eu não sei como é que passa na sua mente, como é que está a sua mente, como é que está o seu coração, ou como fica o seu coração, quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, e que você sabe que não vive uma vida piedosa. Desculpe, irmão. E quando você conhece a sua vida, como você sabe como anda, quando você dobra os seus joelhos para conversar com Deus e principalmente para pedir alguma coisa, eu acredito que passa logo em sua mente uma fita, um filme da vida que você leva. Porque você sabe que diante de Deus, diante da pessoa que você vai pedir, conversar, você sabe que Ele conhece, tem o seu histórico em mãos. Ninguém chega diante de Deus achando que Ele não conhece a história. Glórias ao nome do Senhor. E Ezequias, ele revela, ele mostra a Deus, ele fala a Deus a maneira de vida que ele levava. Aí diz a palavra do Senhor no versículo de número 3, conforme eu estava lendo,
ele diz que estava andando em verdade diante do Senhor e com um coração perfeito. E diz ainda que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Três coisas importantes e que revela a sinceridade é andar diante do Senhor em verdade. Ele não andava com fingimento, porque pode andar com fingimento diante de um presbítero, diante de um pastor, diante da igreja, mas diante de Deus, o dono da bênção, aquele que resolve a situação, não tem como fingir diante dele, porque ele conhece tudo. Não é verdade? Às vezes diante da gente a pessoa chega, se finge, não é? E às vezes tem pessoas que têm uma conversa tão linda, e tem pessoas que dizem assim, é uma lábia de derrubar avião. E não é que às vezes convence a gente, é porque com aquela conversa e fica churumingando, não é verdade? Aí fica jogando uma conversa bonita, fica emocionando a gente se emociona com aquela conversa, coloca a mão no bolso, dá o dinheiro a ele, e ele, muito obrigado, fala, muito obrigado, e vai embora. Quando chega lá na frente, peguei o besta. Mas com Deus é diferente. Com Deus não tem lábia bonita, não tem conversa bonita, porque Ele conhece a nossa vida. Antes de você nascer, nós nascermos ainda informe, Ele já conhecia a nossa história, tudo já estava escrito no seu livro, glórias ao nome do Senhor, e Ele conhecia a vida, a história do rei Ezequias. E quem anda com a vida certa, aprumada, no nível, no prumo, como dizem muitos, tem crédito diante de Deus. Sabe por que tem crente que pede, não recebe, e parece que o céu está de bronze? Não vou generalizar, porque tem uns que é prova mesmo, Deus dá um silêncio. Quem suporta aqui o silêncio de Deus? É duro o silêncio de Deus. E tem pessoas que Deus prova dando silêncio. Tem um hino que diz: o silêncio de Deus incomoda. É porque não dá para viver sem ouvir a voz de Deus. Mas tem pessoas que clamam, bate na porta, a porta não abre. Conversa com Deus e Deus não atende, porque Deus conhece a vida dele, a vida dela, e o que vem muitas vezes é correção, é um castigo, é uma exortação. Deus, eu estou pedindo bênção, e quanto mais eu peço a bênção, mais o negócio estreita, é porque Ele é Pai. Ele endurece o coração muitas vezes para o seu filho, porque não anda conforme a sua vontade. Mas Ezequias foi diferente. Quer mexer com o coração de Deus? Duas coisas. Ande em sinceridade e tenha um coração quebrantado. Sinceridade, obediência e coração quebrantado é o que revela aqui a palavra do Senhor, quando Ezequias fez aquela oração ao Senhor. E não demorou muito não teve muito argumento foram poucas palavras. Ele só fez dizer que andou diante dele. Atenta, Senhor, presta atenção no que na minha vida eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. O Senhor sabe que eu andei com coração perfeito diante de ti e fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. Aí começou a desabar no choro.
Irmão, tem choro que faz Deus dar meia volta. Tem choro que faz Deus parar e dizer: eu vou resolver essa situação. Eu não ia resolver não, mas agora vou resolver. Já estava determinado por Deus a morte. Isaías vai lá e diz que ele vai morrer. Arrume a casa, põe a casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Pronto. Entregou a mensagem. Quando ele sai, aí Deus: Isaías, sim, Senhor. Olha, tu vai ter que voltar, viu? Tu vai ter que voltar. Por que eu vou ter que voltar? Porque Ezequias, ele me contou uma história. E eu quero dizer nesta noite aqui, a tua história, que você tem contado a Deus, Ele tem ouvido e já está despachando. Quem crê nesta noite aqui, que Deus está despachando, dando resposta a uma história sincera diante dele, levante a sua mão e glorifique o Deus grande e todo-poderoso. Ele me contou uma história. Diz a ele que eu ouvi a sua oração. Tem momentos que a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Tem momento que a gente pensa que Deus não está atento a nós. Tem momentos que a gente pensa que os céus não estão nos assistindo. Está. Às vezes a irmã está lá na cozinha fazendo os seus afazeres e contando uma história e Deus atento, estou ouvindo. Está lá na lavandaria lavando a roupa e contando uma história e Deus ouvindo. Está no trabalho contando uma história e Deus ouvindo. Está na feira contando uma história e Deus ouvindo. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está ouvindo a sua oração. Interessante que diz a palavra do Senhor: e chorou Ezequias muitíssimo. E chorou Ezequias muitíssimo. Não foi pouco não. Ele falou pouco e chorou muito. Isso revela coração de cera, coração quebrantado. E aquele choro, Deus não resistiu. Porque quando a pessoa agrada, irmão, não tem como dizer não para a pessoa. Eu me lembro que a minha filha, eu creio que ela tinha uns 4 para 5 anos. É uma filha que eu tenho orgulho de tê-la. E os irmãos conhecem ela aqui. Nunca me deu trabalho. E eu me lembro que eu estava no supermercado em um bom preço, fazendo a feira, e o dinheiro estava pouco, naquela época estava numa prova, e eu me lembro que ela entrou para o lado dos brinquedos, e eu vi assim, eu disse: vai pedir brinquedo, já vai diminuir alguma coisa da feira, já. Mas ela pegou o brinquedo, eu olhei de lá, ela ficou com o brinquedo na mão. Aí olhava para mim e tirava a vista e com o brinquedo.
Só isso aí já foi me desmanchando. Oh, glória. Porque eu sei a filha que eu tenho. E ela pegou, eu se aproximei, eu disse: e aí, minha filha? Ela disse: painho, o senhor pode comprar para mim? Aí me desmantelou. Eu disse: posso, minha filha, bota aqui no carro. Ela se animou e botou dentro do carro. Sabe por que eu comprei? Pela forma dela e pelo comportamento dela. Deus é assim também. Quando você anda na linha, quando você anda na sua vontade, quando você tem o coração quebrantado, quando você tem um coração de cera, que você clama para o céu e diz: Deus, tu estás vendo, tu sabes que eu preciso. Aí Deus não suporta. Está lembrado daquele momento que Lázaro estava lá dentro da sepultura? Estava morto lá. E Jesus estava indo à casa dele, estava com os discípulos também. E os judeus que estavam lá na casa de Marta e Maria, consolando eles, que eles estavam vivendo aquele momento de luto. E no meio da conversa, Jesus ouviu quando um disse assim: ele não podia, ele que curou cego, curou enfermos, ele poderia fazer com que este não morresse. E Jesus, vendo aquele coração cheio de fé e cheio de tristeza, acreditando que Jesus podia fazer, Jesus disse: onde colocou o defunto? Quando ele pergunta onde é que está o problema, é porque ele vai resolver. Diz a Bíblia que Jesus chorou. João 11:35 diz a Bíblia que Jesus chorou. E tem crente que faz Jesus se comover com a sua vida, com o seu comportamento, com o seu pedido. E quando ele diz onde colocaste, em outras palavras, qual é o problema? É isso, eu vou resolver. Mas tem uns que ora, esperneia, aí Deus diz: para você tem couro, para você tem couro. É a mesma coisa do pai. Um filho desobediente, não obedece a pai, não obedece a mãe, vive uma vida errada e quer uma mesada todo fim de semana. Aí o pai diz: para você não tem mesada não, para você tem couro, tem cinturão. É assim ou não é? Você é pai, você sabe disso. A senhora é mãe, sabe disso. Tem hora que a gente tranca o coração pelo comportamento do filho. Mas Ezequias foi diferente. Ele andava em sinceridade. E todo pai faz tudo pelo filho, quando é um filho obediente, que anda na obediência, agradando ao pai, agradando a mãe, dando orgulho. O pai faz tudo pelo filho, para ver o bem do filho, pela forma de vida que ele leva. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Ezequias aqui diz a Bíblia, a Bíblia Sagrada, que ele chorou muitíssimo. Aí Deus disse: volta a Isaías e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
E diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Que Deus tremendo! Quando Deus quer aumentar os dias, Ele aumenta. Se Deus determinar, você vai viver mais 10 anos. Você vai viver mais 5 anos. Você vai viver mais 15 anos. Você pode ir 1000 vezes para a UTI. O SAMU pode levar todo dia você para o hospital. Você não morre, porque Deus deu vida. Você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta. Alguém diz assim: ele já saiu daqui nas últimas, eu acho que não volta não. Quando pensa que não, você chega, olha eu aqui. Me lembro que um dia eu encontrei com uma pessoa, eu disse: puxa, e o senhor não morreu? Ele disse: para lá, está repreendido. Porque disseram, o irmão estava doente, disseram que ele morreu, que de fato ele estava doente. Mas ele foi e voltou, e Deus deu saúde. Tem crente aqui, nesse momento aqui, olhando para mim, que a morte já rondou assim, ó. Aí Deus, não, aí não. Pode saindo. Aí não, mas aí não, pode saindo daí, porque a ele e a ela eu estou dando tantos anos de vida a mais. Você crê que a morte já bateu na tua porta? Aí Deus disse: volta. Aleluia! Quando Deus disse a Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos, Deus estava dizendo: morte, você vai voltar, porque eu decidi dar mais 15 anos de vida. Volta! Este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que nós servimos. O Deus que muda os planos quando alguém ora com sinceridade e com o coração quebrantado. Às vezes a sentença já está dada, mas o coração quebrantado, uma vida sincera, faz Deus mudar tudo. Você crê que Deus pode mudar algo na sua vida? Se você orar com sinceridade? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vou te dar mais 15 anos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você nem sabe, quem sabe você nem percebeu. E torno a dizer que essa palavra ferve no meu coração. Deus acrescentando teus dias. Tem crente que não era nem para estar aqui, oh glória. Tem crente que não era nem para estar aqui. Mas Deus mandou a morte recuar. E disse: eu vou dar mais dias de vida. Porque Deus manda nas enfermidades. Deus manda na morte. Deus manda nos demônios. Deus manda em Satanás. Deus manda em tudo. Deus entra em todos os lugares. Deus entra na UTI. É você orando aqui. É por isto que esta igreja não pode parar de orar. A raiva do diabo é porque essa igreja ora. Tem círculo de oração.
porque está lá fora alguém na valeta, na sarjeta, outros lá na UTI, e alguém chega e diz: pastor, levante a igreja em oração. Aí a gente levanta a igreja, ora, aí Deus lá do céu vai lá na UTI. As máquinas, né, já estão dando sinal. Ti, 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 ti. Aí o médico, vou só pedir autorização da família para desligar os equipamentos. Aí o dono da vida chega. Aí diz ao sangue: sangue, começa a circular normalmente. Aí o sangue começa. Você crê nisso? Mal, você vai sair agora. Por que eu vou sair? Porque a minha igreja orou. Que Deus tremendo, irmão. É por isso que eu gosto deste Deus. Que Deus tremendo. É por isto que eu amo este Deus. Se pudéssemos, irmãos, era 24 horas dando glória a Deus, dando aleluia. Eu não sei como é que tem crente que chega na igreja, não dá glória a Deus, não dá aleluia. Há um Deus tão poderoso como este. Que está sempre atento às nossas orações. Você está orando? Você tem derramado lágrimas? Tem pessoas que vivem nesse mundo sem sentido, não ora, não conversa com Deus, vive uma vida assim à toa, como que nunca vai partir para a eternidade, não quer saber de nada, não anda como Ezequias andou. Ezequias andou em verdade diante do Senhor, não foi com falsidade. Ele andou com o coração perfeito, coração puro. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Leve essa palavra no seu coração, guarde ela dentro do seu coração e diga para você mesmo: eu tenho que andar em sinceridade, eu tenho que andar em verdade, eu tenho que ter um coração puro, um coração verdadeiro, eu tenho que arrumar primeiro a casa para poder pedir, Para entrar os móveis, tem que ajeitar a casa primeiro. Você vai na loja e compra os melhores móveis e coloca dentro da sua casa toda suja, toda bagunçada, a parede com reboco fofo, sujeira dentro de casa. Você faz: não, você vou reformar a casa. Eu sempre falo dando essas ilustrações para uma compreensão melhor. Vou ajeitar a casa, vou botar uma boa cerâmica, vou pintar a casa. Quando estiver bem bonitinha, aí eu vou colocar os móveis.
na sua vida espiritual, na nossa vida espiritual, também deve ser assim. Eu vou andar primeiro em verdade com Deus, em sinceridade com Deus. Tem crente, irmão, que pensa que engana a Deus. Quando precisa de alguma coisa, aí fica se ajeitando por ali, e quando recebe, tchau. Engana, né? Tenta enganar, né? Como faz com os outros. É tão bonzinho. Tem pessoas que chegam tão bonzinho perto da gente, aí gente que tem um pouco de experiência, esse santo quer reza. Ele está querendo alguma coisa. É assim ou não é? Aí quando conquista, que recebe, aí volta para aquela mesma prática. Com Deus não. Não adianta ele tentar, porque Deus conhece a nossa vida. E o profeta, para ir finalizando, ele conseguiu reverter aquilo que Deus havia determinado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá numa empresa, no aeroporto, e eu soube que o meu nome estava na relação para ser demitido. Já estava na relação para ser demitido. Aí naquele dia, naquela tardezinha, eu em cima de um equipamento para ir abastecer os equipamentos que abasteciam os aviões. Aí eu disse: Deus, ninguém estava perto de mim, barulho de avião, e eu disse: Deus, estou recém-casado, eu não posso ficar desempregado. Muda essa história, Deus. Tem gente aqui que trabalha e não te serve. Vive na bagunça, Senhor. Sai daqui para se prostituir, para beber, para farrar. Faz as coisas sem responsabilidade. Eu, teu servo, Senhor. Eu preciso desse emprego, Senhor. Não deixa eu sair agora, Senhor. Aí desceu no meu coração aquela convicção, porque Deus, quando ouve, Ele dá o sinal. Quem é que aqui que já orou, pedindo algo a Deus e se levantou da oração com uma certeza, com uma alegria no coração, como que foi ouvido, com certeza que Deus ia dar resposta? Quem? Aí eu senti aquela graça no meu coração e tive aquela certeza que Deus ouviu a minha oração. Aí em cima daquele trator mesmo, daquele equipamento que eu estava dirigindo, veio aquele hino: se Deus está contigo, por que temer? Eu fiz esse hino naquela hora. Se Deus está contigo, por que chorar? Se Deus te prometeu, a vitória te dá. Crê em Deus, oh glória a Deus. Eu estou sentindo que nesta noite aqui, Deus está movendo algo, porque não está suportando a oração de crente fiel. Deus muda a sentença, viu? Deus muda a sentença.
documento assinado contra Deus, faz alguém apagar, faça outro ofício do jeito que eu quero e assine, porque a vitória é do meu filho. E eu tenho certeza que nesta noite aqui Deus está fazendo algo diferente. Oh, glória a Deus! Eu abasteci aquele equipamento e voltei lá para dentro para guardar o trator. Porque geralmente quando ia ser demitido, ou no início era comunicado e nem trabalhava, ou trabalhava e no final da tarde, no final do expediente, o encarregado chamava e dava notícia, e a pessoa ia embora já para na semana seguinte no departamento pessoal da empresa. E alguém que estava indo comigo disse: Ismael, mas rapaz, que pena, né, rapaz? E eu calado, e eu falando comigo: tu nem sabe que tu... Quando eu vou entrando, aí vai saindo um colega: Ismael, prazer trabalhar contigo. O que foi? Fui demitido. Oh, rapaz, fui demitido. Tanto tempo de empresa. Fui demitido, rapaz, infelizmente. Valeu, muito obrigado, foi bom trabalhar. Foi embora. O meu nome foi substituído pelo nome dele. Deus muda ou não muda? Vale a pena chorar ou não? Vale a pena andar certo, com sinceridade, com coração puro, porque Deus, Ele entra na guerra. E o nome do Senhor foi glorificado na minha vida, naquele lugar. E nesta noite aqui, finalizo esta palavra dizendo: alguém aqui está mexendo com o coração de Deus. E Deus está decidindo mudar o curso da tua história. Eu peço que a igreja fique de pé. Você chegou nesta noite aqui querendo ouvir algo de Deus. Volta para tua casa de cabeça erguida, crendo que Deus já ouviu a sua oração. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de vitória. Deus está vivo. Deus está vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Continua chorando, continua clamando, porque assim diz o Senhor: eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. E Ele está aqui nesta noite. Por isto que aquele hino tão maravilhoso diz assim: o homem de branco está passeando
andando no meio da igreja. Quem está sentindo? Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Pode repetir? O homem de branco. E nesse passeio algo está acontecendo, sentindo, Ele está operando o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém.